todas! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada de As Leis de Lydia Poet. Lydia inicia sua carreira como advogada e é contratada para defender Pietro, que foi preso como suspeito por ter matado a bailarina Adele, que estava prestes a se casar com o Marquês Carlo. Entretanto, após a notícia de que pegou um caso grande se espalhar, ela é convocada à corte, que aceita um recurso contra ela e anula sua inscrição na Ordem dos Advogados em Turim, com a justificativa de que não é um trabalho para as mulheres. Com isso, ela se vê obrigada a pedir a ajuda do seu irmão Enrico, que permite que ela more com eles. Ela também insiste para se tornar sua assistente, mas ele resiste. Ainda assim, ela o convence a pegar o caso do Pietro com a justificativa de que ela não irá apelar da anulação. Ela também conhece o Jacopo, cunhado do Enrico, que é jornalista e passa a ajudá-la com as investigações, e os dois se aproximam. Além disso, ela se envolve com Andrea sempre que ele está na cidade, mas não assumem um relacionamento. Ela continua investigando o caso do Pietro e descobre que a Adele não pretendia se casar com o Carlo e havia terminado com ele. Então bola um plano para que o Jacopo divulgasse a notícia falsa de que as impressões digitais da cena do crime seriam analisadas para atrair o verdadeiro culpado. Com isso, o Marquês Ludovico, pai do Carlo, surge e ela comprova sua teoria de que o Ludovico foi atrás da Adele para que ela voltasse com o Carlo, pois queria se relacionar com a família do general, pai dela. Entretanto, a Adele negou e ele a matou. Então o Ludovico a ameaça, mas o Enrico surge com o juiz e o prendem, já o Pietro é solto. Além disso, a Lydia começa a elaborar sua apelação em segredo para que possa voltar a advogar. Após isso, o Enrico viaja e a Lydia aceita mais um caso em nome dele. Eles precisam defender a Anita, que foi acusada de matar a Helena. Quando o Enrico chega, ele não gosta da intromissão da Lydia, mas ela o convence a continuar com o caso. Logo, ela descobre que a Anita trabalhou na fábrica de Santos e se aproximou da Helena. Elas começaram a se envolver e quando de Santos a demitiu, a Helena conseguiu um novo emprego para a Anita. Ela investiga ao lado do Jacopo e descobrem uma carta de demissão feita para o Fumide. Com isso, ela confronta ele, pois percebe que ele matou a Helena após ser demitido e queria esconder a demissão. E ele se irrita e confessa, sendo preso e a Anita é liberada. Após isso, a presença da Lydia incomoda os homens. Ela e o Enrico são convocados para anunciarem que a Lydia não poderá mais pisar em um tribunal. Logo, o Vittorio, amigo de infância da família, surge e pede a ajuda do Enrico. Ele usa drogas e acordou ao lado de seu pai Antônio morto, então acredita que foi o responsável pela morte dele. A Lydia investiga o caso e descobre que, na verdade, o irmão dele, o Alberto, foi o verdadeiro responsável pelo assassinato e incriminou o Vittorio. Ele precisava de dinheiro, mas o seu pai havia negado e isso motivou o crime. Então o Vittorio é solto. O caso mexe com a Lydia, pois no passado a sua família queria que ela se casasse com Alberto, mas ela se recusou e isso desagradou o seu pai. Ela se viu obrigada a sair de casa e sempre guardou mágoas do pai. Além disso, a família do Vittorio mora na antiga casa deles, que foi vendida pelo pai, mas durante sua investigação ela descobriu que o seu pai tinha altas dívidas por conta de jogo e tentou dar ela em casamento para o Alberto como pagamento da dívida. Como não deu certo, ele negociou a casa. Ela conta sua descoberta para o Enrico, que não sabia que o seu pai havia negociado a Lydia. Ele se revolta e decide assumi-la como sua assistente e ajudá-la com a apelação para que volte a advogar. Após isso, a Lydia vê o Jacopo e o segue, então descobre que ele vai até uma fazenda e se encontra com uma mulher. Ela fica intrigada com a situação. Logo, o caso de Margherita ganha a mídia. Ela é acusada de matar o seu professor Braschi. Lydia a procura e a convence a contratar o Enrico como seu advogado. Ela se identifica com a situação da Margherita, pois ela é uma mulher estudada e também lida com o preconceito dos homens, então ela acredita que ela foi incriminada. Ela convence o Enrico a aceitar o caso e começa a investigar, mas descobre que a Margherita realmente matou o Braschi, pois ele estava envolvido com experimentos com garotas carentes, especialmente prostitutas, e gerou a morte da mãe da Margherita. Ela confronta a Margherita e a convence a confessar o que fez para que os cúmplices do Braschi possam pagar pelo que fizeram. Então a Margherita confessa e é presa. Além disso, a Lydia pede a ajuda do Jacopo com a sua petição e os dois dormem juntos. Após isso, ela o questiona sobre a mulher que ele encontrou na fazenda, mas ele foge das perguntas. Entretanto, não demora e ela vê ele enterrando armas no quintal. Ela o questiona, mas ele se estressa com a intromissão dela e brigam.
Além disso, a família Poet passa por um drama quando a Teresa e o Henrico descobrem que a sua filha Mariana está se envolvendo com o jardineiro Lourenço. Eles não aprovam o relacionamento, mas a Mariana está apaixonada e insiste que quer ficar com ele. Isso gera um grande desentendimento com a Teresa e a Lídia tenta ajudar com a situação. Enquanto isso, a Lídia é chamada para ajudar na defesa de Azurra, que foi acusada de matar um cliente. Ela convence o Henrico a pegar o caso e descobre que o verdadeiro assassino foi o Máximo, que não queria dividir os lucros com a vítima. Ela bola uma armadilha para o Máximo e o confronta, mas quando ele a ataca, o Henrico surge com a polícia e ele é preso. Além disso, o Jacopo se desculpa com a Lídia e revela que a mulher da fazenda é a Nicole. Ele a conheceu na França e se apaixonou por ela, mas ela o trocou por outro e ele voltou para Turim. Ele mentiu para todos que ela estava morta, pois não queria mais pensar nela. Entretanto, ela voltou para a cidade e pediu que ele vendesse as armas, pois ela precisa de dinheiro. Então ele e a Lídia voltam a ficar juntos, mas são interrompidos pela polícia que chega e prende o Jacopo. Ele é acusado de matar a prostituta Maia, pois foi o último a vê-la. O Henrico pega o caso e a Lídia começa a investigar, pois não acredita que o Jacopo seja culpado. Ele e a Maia eram apenas amigos. Ela desabafa sobre o caso com Andréia e ele revela que irá para a América e a convida para ir com ele, pois lá ela terá mais oportunidades, mas ela fica de pensar. Ela segue as pistas do caso e vai falar com o general, que revela que a Maia era uma espiã e estava vigiando o Jacopo, pois ele fazia parte dos anarquistas franceses, e a Maia noticiou o encontro do Jacopo com um anarquista em Turim, um falsificador. Isso pode ter feito ele matá-la. Com isso, a Lídia conta para o Henrico e questionam o Jacopo, que confessa que na França ele se apaixonou pela Nicole e começou a abraçar os ideais que ela defendia, até que ela conheceu Louis, líder de um grupo anarquista que pregava a revolução violenta. Ele não concordou, mas a Nicole estava seduzida e fugiu com Louis. Foi então que ele voltou para Turim. Entretanto, recentemente, a Nicole e o Louis foram presos, mas fugiram e foram para Turim, onde pediram a ajuda dele. Por isso, ele precisava vender as armas para dar o dinheiro a eles. Ele conseguiu documentos falsos e passagem para eles fugirem. Então, a Lídia investiga mais a fundo e descobre que a Maia era uma anarquista do mesmo grupo da Nicole e do Louis, e foi ela que os denunciou. Por isso, eles mataram ela e agora estão deixando o Jacopo responder por isso. Ela vai atrás deles no trem antes que saiam da cidade e os ameaça, mas o Louis a ataca. A Nicole tenta ajudar a Lídia e empurra o Louis do trem. Então a Lídia a implora que, por amor a Jacopo, ela volte e confesse que mataram a Maia. A Nicole confessa e é presa, e o Jacopo é liberado. Enquanto isso, Lourenço pede a mão da Mariana em casamento para os pais dela. O Henrico fica de pensar, mas a Teresa o procura e oferece dinheiro para que ele deixe a Mariana, alegando que ela não iria querer continuar com ele ao perceber que ele não tem recursos para dar uma boa vida para ela. Ela diz que a Mariana partirá o coração dele e que se ele a ama, fará o melhor para ela, que é ir embora. Então ele termina com a Mariana, que fica arrasada. Logo, o recurso da Lídia é julgado e eles mantêm a decisão da anulação do seu registro como advogada em Turim. Então ela decide ir para a América e sai sem se despedir, deixando apenas uma carta para sua família e Jacopo. Mas quando ela chega no portão, ela encontra um grupo de pessoas a parabenizando e o seu irmão, que a questiona se ela iria embora sem se despedir. Neste momento, o André chega para buscar a Lídia, enquanto ela está dividida. Gente, se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever aí no canal, porque resumão sempre dá muito trabalho. Também deixe seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!